Se você chegou aqui hoje, talvez seja porque está vivendo algo que muitas pessoas não conseguem explicar, tá? É uma sensação silenciosa de que você é diferente, você se sente diferente. Talvez você já tenha até se perguntado em algum momento ali da sua vida porque eu sinto que não pertenço a este mundo. Alguma vez você já fez essa pergunta? Mesmo você vivendo aqui, mesmo você trabalhando, convivendo com pessoas, seguindo ali a tua rotina normalmente, ali no dia a dia, só que dentro aqui do interior, né? Vem uma sensação profunda de que algo, alguma coisa, ela não se encaixa ali completamente. É como se você estivesse aqui, mas ao mesmo tempo sentisse que existe algo além disso, sabe? Então, muitas pessoas que estão passando por este processo do despertar espiritual, elas relatam exatamente essa sensação. Uma sensação de não pertencimento, uma sensação de se sentir uma pessoa diferente, uma sensação de estar procurando por alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Vanise Perli e aqui neste canal nós estamos vivendo algo juntos, que eu chamo de Jornada Estelar. Talvez você tenha percebido que durante um tempo eu trouxe ali episódios, né, chamados Nave Estelar, Encontro Estelar. A nave estelar, que é no período da manhã, eram episódios mais reflexivos e onde eu compartilhava ali pensamentos, consciência e espiritualidade. O encontro estelar é esse horário, aqui no período da noite. Eram momentos mais íntimos, mais profundos, onde conversávamos de forma mais sensível sobre aquilo que muitas almas estão vivendo neste momento, neste exato momento aqui na humanidade, né? E agora, o que que nós vamos fazer a partir, né, da semana que vem, da próxima semana? Esses dois formatos, eles vão se integrar, tá? Em uma única jornada. Então, eu chamo ela, né? Estamos batizando ela aqui, renomeando como Jornada Estelar. Então, é uma jornada de consciência, é uma jornada onde nós vamos falar muito, mas muito sobre o despertar espiritual, sensibilidade energética, a regulação, né, emocional, que também tem bastante material aqui no canal que eu falo muito sobre isso. Nós vamos falar sobre dimensões da consciência, e também sobre ferramentas espirituais que ajudam muito a reorganizar o campo energético, tá? Muitas pessoas, elas chegam até aqui no canal porque elas estão passando exatamente por esse processo. É um processo de despertar. E quando esse processo ele começa, ele inicia, uma das primeiras sensações que muitas pessoas relatam, que elas contam, que elas compartilham, é exatamente essa. É uma sensação de não pertencer completamente a este mundo. Dá a impressão que a gente é um peixinho fora d'água, dá a impressão que tem alguma coisa que não se encaixa. E assim, essa sensação, ela pode aparecer de muitas formas. Então, para você que está aí, a sua forma, a forma de como aparece para você, de como você sente, pode ser completamente diferente, né, de uma outra pessoa, tá? Então, muitas pessoas, elas falam que essa sensação, ela já começa ali, bem antes, quando eram mais jovens. Então, que nem no meu caso, na adolescência, eu já comecei a sentir.
Quando criança, não, mas quando eu comecei ali dos 12 anos adiante, eu já comecei a perceber alguma coisa ali diferente, tá? É, então, assim, a gente começa a observar mais ao nosso ao redor. A gente começa a observar mais o mundo, sabe? E aí, qual que é a diferença, né, que nós temos com outras pessoas que não estão, talvez, passando ainda por este processo, que não chegaram até lá? A diferença é que muitas pessoas, elas acabam, ficando ali no piloto automático. É uma vida muito automática, seguindo padrões, atendendo expectativas de outras pessoas, seguindo regras sociais, entende? Então, a pessoa, ela tá ali num sistema, ela tá ali, acordando, vai trabalhar, depois ela volta e ela faz as mesmas coisas todos os dias. E é uma pessoa que ela está vivendo. Na verdade, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, ela está em modo sobrevivência. E aí a pessoa, quando ela começa a despertar, ela já começa a ter mais ali presença no que ela faz. Ela começa a se questionar, né? Então, assim, é, começa um processo ali interno, sabe? Então, assim, quando você começa a olhar para o mundo, quando você começa a ter um olhar ali de observação, é como se você fizesse várias perguntas, você começa a questionar tudo. Então, assim, por que que existe tanta competição? Né? Por que que alguns têm que ganhar e outros perder? Nós não estamos falando de esporte, tá? Nós estamos falando naquela história de passar a perna no outro, de puxar o tapete do outro, sabe? Então, assim, outras perguntas que surgem. Por que que existe tanta desconexão entre as pessoas? Por que que essas pessoas que estão, né, no piloto automático, elas estão vivendo dessa forma? E muitas vezes, essa forma diferente da gente perceber o mundo, ela faz com que a gente se sinta uma pessoa completamente deslocada, tá? Eu já passei muito por isso, mas muito. É como se realmente, né, tivesse ali uma sensação de que eu não faço parte de alguma tribo, de que eu não faço parte daquela família, sabe, daquele grupo. Então, isso eu já passei muito por isso, mas muito, não foi uma, duas, três vezes, não foram várias situações completamente diferentes, né? E você que tá aí, você se identifica com isso, com essas sensações, né? Escreve aqui nos comentários, vai compartilhando ali as sensações que você já teve, que você já sentiu. Escreve, que eu gosto muito, muito de ler aí as experiências, né? De vocês. Eu acho muito interessante, eu acho muito importante a gente ter essa troca, tá? E aí o que acontece? Existe algo importante que a gente precisa compreender, né? Então, muitas vezes essa sensação, ela não significa que você não pertence, porque a primeira coisa que vem é realmente uma sensação de não pertencimento. E o que que ela pode significar? Ela pode significar que a tua consciência está despertando. Tá? O que desperta ali, né, quando a gente fala fase do despertar, é a sua consciência. Então, ela começa, quando você está nesta fase, neste momento de vida, você começa a perceber coisas que antes você não percebia, passava, sabe, completamente despercebido ali. Então, você começa a perceber, por exemplo, padrões, você começa a perceber comportamentos, hábitos que são muito automáticos e que você pode mudar isso, você pode melhorar. Você começa a perceber o que a gente já citou aqui. Porque como você começa a despertar, você começa
a ali olhar muito pro outro, né? Começa a perceber um mundo diferente. E aí você vê que muitas pessoas estão em modo sobrevivência. E aí, quando essa percepção ela começa a se ampliar, é como se algo dentro, sabe, interno, começasse a buscar por mais sentido, entende? Por mais verdade, por mais conexão. Então, o que que acontece? Às vezes, existem pessoas que elas sempre ficaram em busca de status, sempre ficaram em busca, muito preocupada mais com a parte material, sem se importar com os outros, de ter empatia. Elas achavam que a felicidade, né, estavam em coisas. E aí é, é muito comum a pessoa, quando ela vai começar, ela passa, às vezes acontece alguma coisa, um evento na própria vida dela que faz com que ela dá uma acordada, tá? Nem todo mundo passa por isso, nem todo mundo acontece dessa forma, mas às vezes vem um momento ali de enfermidade, talvez um pouco grave, porque a enfermidade, nesse caso, ela vem para realmente fazer a pessoa a dar mais valor para a vida. Às vezes, faz com que não só a pessoa passe por isso, mas vai mexendo nas pessoas em volta, para as pessoas também irem aprendendo alguma coisa com aquela situação. Então, às vezes foge da nossa compreensão, foge muito da nossa compreensão as coisas divinas. Então, às vezes a gente não entende por quê. Então, às vezes acontecem esses eventos para que a gente encontre ali, sabe, mais conexão, mais sentido, a gente busca por mais verdade. Às vezes a pessoa fica ali muito tempo, né, num modo de que ela tá querendo muitos likes, muitas, né, curtidas que a gente fala, muitos likes, e aí ela gosta muito ali, sabe, de ficar ali se expondo. E às vezes ela coloca fotos, ela coloca coisas ali que não são verdades, né? Por exemplo, na internet. Quantas e quantas vezes a pessoa aluga uma casa, aluga ali talvez uma mansão, aí ela começa a colocar uma roupa bonita, elegante, e ela faz ali todo um teatrinho, todo um showzinho para vender um produto. E na verdade ela não vive nada daquilo. Aquela não é a vida dela. Entende? Então, falta verdade, falta autenticidade, falta congruência. Então, assim, tem muita coisa por aí que é uma pessoa que está ali totalmente desalinhada, né? Então, às vezes, realmente, a pessoa, ela começa, acontece algo ali que ela fala, opa, o que que eu estou fazendo da minha vida? Por que tanto desalinhamento, né? Por que tanta é, falta de autenticidade, sabe? Uma coisa ali muito superficial. A mesma coisa quando a pessoa muda, né? O corpo muda demais, quando passa assim dos limites. A pessoa era tão bonita, natural, mas tão linda, sabe? Tão assim, tinha um corpo bonito, né? A parte aqui da face, muito também elegante, mas aí caiu na armadilha. Aí começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, depois sai do controle de uma tal forma que fica todinha deformada. Entende? Então, falta essa conexão, né? Falta esse amor próprio, tá? Então, esses questionamentos a gente vai fazendo, né? O tempo todo. Muitas pessoas elas acabam tendo esse período do despertar. Às vezes ele tá um pouquinho mais ali aflorado, às vezes dá uma, sabe, uma amenizada. E aí a gente começa a fazer perguntas, né? Quem eu realmente sou, né? Por que que eu estou aqui? Qual que é o sentido da minha vida? E talvez você que está aqui, me ouvindo, me assistindo, talvez você esteja passando por este momento, por estes questionamentos. Sabe? Então, assim, e quando a gente está nesse ponto, um ponto onde a vida ela
continua ali acontecendo. Você trabalha, você tem ali seus amigos, seus colegas, você convive com pessoas, você tem a sua rotina, mas no seu interior, por mais que você está vivendo tudo isso, você tem ali uma sensação constante, sabe? Como se existisse ali um ponto enorme de interrogação, né, dentro da sua alma. Então, assim, vem em formato de um questionamento silencioso, e muitas pessoas, elas passam anos tentando encontrar respostas, sabe? Só que elas tentam encontrar essas respostas somente aqui na mente. Então, pensando, analisando, buscando por explicações. Mas existem caminhos espirituais que eles ajudam muito para que você acesse essas respostas mais profundas, tá? Então, um desses caminhos, ele se chama registros akáshicos, tá? Então, os registros é como se fosse um campo de consciência, onde existem ali muitas informações, é ali que ficam registradas as experiências da sua alma, os aprendizados, os padrões, os caminhos, sabe, evolutivos de cada pessoa. Eu gosto muito de trazer um exemplo, que eu acho que é muito mais fácil da gente entender. É como se existisse todo mundo, sem exceção, tivesse ali uma biblioteca particular, mas é uma biblioteca cósmica, tá? Não é uma biblioteca aqui no físico, é uma biblioteca ali espiritual, digamos assim, para ficar mais fácil para entender. E nessa biblioteca existem centenas de livros ao seu respeito. Então, ali tem informações da sua alma, da sua evolução. Existem informações da sua vida aqui, atual. Então, tudo aquilo que você viu, sentiu, presenciou, aprendeu, desenvolveu, seus dons, seus talentos, a parte ruim também, que são os traumas, que são as dores, os seus relacionamentos, tudo, tudo. Eu tô aqui, por exemplo, aqui com vocês, é, transmitindo essas informações, esses conhecimentos. Isso está ficando gravado, né? Ali na minha biblioteca. E aí, o que que acontece? Essas informações, elas ficam ali. Existem guardiões que ficam tomando conta ali dessas informações. Você pode acessar informações ao seu respeito de vidas passadas. Então, nós estamos num caminho de evolução. Então, as dificuldades que você tem hoje, pode ser que são dificuldades que vêm da infância, da sua infância dessa vida, como pode ser que venha também de vidas passadas. E aí, quando você acessa isso, você começa a entender o quanto que isso faz sentido, o quanto que você entende que existe algo muito maior e muito além, sabe? Por isso que eu te convido, sempre saia da caixinha. Ah, mas eu nunca ouvi falar disso, meu pai e minha mãe nunca falaram sobre isso. Vai estudar, estude. Seu pai e a sua mãe, eles conseguiram chegar até onde eles conseguiram chegar. Passaram por gerações ali que tudo era muito limitado, não existia o excesso de informações que você tem hoje. Você que está aí hoje é uma pessoa privilegiada. Eles foram pessoas que eles tiveram que entrar no matagal, no sentido, né, como exemplo, que eles tinham que ficar cortando mato, abrindo caminhos. Então, hoje, para você que está aí, tudo é mais fácil, mas tudo é mais fácil. Então, existe conhecimento, você pode ter acesso, entende? Então, é uma questão de você sair realmente de uma posição de comodismo
e de você também sair da posição de que você se acha um alecrim dourado, que só existe você, né? Nesse mundo, nesse universo infinito, só existe você. Você e as pessoas que estão à sua volta, comece a estudar, porque existe algo muito além, tá? Então, quando a gente começa a ter esses acessos da consciência, a gente entende a nossa história. A nossa história. E para a gente entender nosso momento presente, a gente precisa entender o passado. Por onde que nós andamos? Quem que nós fomos já? Com quem que a gente conviveu? Sabe? O que que eu posso lembrar dos meus dons e talentos de vidas passadas? Ou então, acessando seus registros, como aqui onde nós estamos, existe muito barulho, muita agitação. Você não consegue ficar ali 100% em silêncio, aquela coisa toda, de ficar se ouvindo a tua alma. Quando a gente faz esses acessos, existe toda uma preparação. E aí você começa a entrar em contato ali, sabe? Com a tua consciência, com a tua alma, com a tua essência. Então, às vezes, você está passando por um momento em que você não sabe qual decisão você vai tomar. Um exemplo, tá? Só também exemplos. Você tem uma situação que você não sabe se você vai para o lado direito ou se você vai para o lado esquerdo. Então, quando a gente faz esses acessos, vem a resposta. Porque te mostra como possibilidade também de futuro. Se eu tomasse a decisão de seguir pelo caminho aqui da direita, como seria? E aí os seus mentores mostram. Aí você pergunta: e se eu fosse para o lado esquerdo, como seria a possibilidade de futuro? Mostra. E ali você vai encontrar a resposta, uma resposta assertiva. Então, isso se chama registros akáshicos, tá? Traz para gente uma compreensão muito, sabe, grande. A gente começa a entender por que que a gente repete padrões na nossa vida, sabe? E quando a gente une registros akáshicos que te mostram a origem de várias coisas, vai te mostrar o seu propósito de vida, né? Por que que você está aqui? Vai buscar, sabe? Vai te trazendo essas informações. Então, os registros akáshicos, de um lado, eles trazem clareza, trazem a consciência, a origem. E de um outro lado, tem a prática vibracional chamada tameana, que a gente trabalha com cristais, com frequências energéticas. Existem os códigos pleiadianos que a gente trabalha muito, e cada código tem uma frequência. E aí, essa prática, quando você aplica a energia desses códigos nos cristais, você começa a criar campos energéticos ali, sabe, em volta da pessoa, você faz para você mesmo e vai criando esse campo. É como se fosse um campo positivo, é como se você fosse harmonizando, sabe, o teu campo ali. Então, os registros trazem a consciência, a Tamiana ela ajuda na harmonia energética. Então, imagina assim, como se você fosse uma pessoa que está perdida, não está entendendo o que você quer da vida, está totalmente sem sentido, está se sentindo triste, é, não está entendendo para aonde você quer chegar, sabe? O campo ele tá bagunçado, sabe? Tá parecendo ali um emaranhado, um bololô de coisas. E aí, quando você começa, sabe, a ter direcionamento, você começa a fazer essas harmonizações. É como se pegasse realmente esse bololô de fio e você fosse, sabe, desatando, você vai ali, sabe, organizando, entende? Eu tô, por exemplo, com um carregador aqui de celular pertinho de mim, ó. Vou me imaginar, vou até desconectar aqui. Vou me imaginar assim, ó. Vou tentar fazer um negócio, ó. Tá assim, ó, o teu campo, tá? Todo esse bololô aqui, ó. Mas vamos imaginar que isso aqui, ó, ele tá 1000 vezes maior, tá? Aquele bolo mesmo, cheio de fio.
Quando você começa a fazer a Tameana, e a gente não resolve tudo numa sessão só, tá? Isso aí você vai fazendo e vai ficando cada vez melhor, vai melhorando, vai se fortalecendo. Então, cada vez que você vai fazendo, ó, você vai, ó, sabe, desatando, ó, você vai, tá vendo? Até que você fica, ó, tá vendo? Não tem nada aqui te atrapalhando, sabe? Vamos fazer um negócio aqui. Então, ó, tá mais bonitinho assim, tá vendo? Sabe? Então, você fica mais alinhada, né? Então, foi só um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Faz parte da didática. Então, quando essas duas ferramentas, elas se unem, é um casamento perfeito. Coisa mais linda, lindíssima. E aí, muitas pessoas, elas conseguem atravessar esse processo do despertar de uma forma mais tranquila, de uma forma com mais equilíbrio, sabe? E assim, despertar espiritualmente não é apenas você ter uma compreensão, você entender, é você se organizar, entende? É você reorganizar ali o teu campo, a tua energia, sabe? É reorganizar suas emoções. Você vai reorganizar o campo vibracional da sua vida, da sua própria vida, entende? E aí, se você sente essa sensação, né, de não pertencimento, agora eu quero te dizer uma coisa muito importante, tá? Talvez você não esteja deslocada, talvez você esteja apenas começando, sabe? O despertar para quem realmente você é. Porque às vezes você tá ali vivendo, né, sobrevivendo uma vida que você não fez as suas escolhas. Você tá ali o tempo todo atendendo expectativas de alguém, às vezes de pai, de mãe. Isso acontece muito quando os pais interferem, quando a pessoa vai escolher uma profissão. Ah, mas você tem que ser médica ou médico, você tem que ser advogada. E às vezes não tem nada a ver com a missão de vida da pessoa, não tem nada a ver com o perfil dela. E aí é um sofrimento. Por quê? Porque atendeu às expectativas. De repente, a mãe, ela que queria ser médica e não pôde ser. De repente, é um desejo do pai. Mas e aí? Entende? Então, assim, quando você começa a despertar para quem você realmente é, você vai despertar a sua sensibilidade, a sua consciência, a sua alma, entende? E é exatamente para conversar sobre esse processo que nós estamos aqui, que eu estou aqui. Então, assim, nós estamos vivendo uma jornada estelar juntos, tá? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já sentiu essa sensação de não pertencer a este mundo? Sabe, escreve aqui nos comentários. Você teve já essa sensação? Você está passando por isso atualmente? Escreve aqui, ó, que eu amo, adoro ler o que vocês escrevem, tá? E quando vocês têm essa coragem, né, de compartilhar um pouquinho da história de vocês, isso ajuda demais outras pessoas. Mesmo que vocês não saibam, tá? Mas ajuda. Porque elas vão vendo que elas não estão sozinhas, entende? Então é muito, muito, muito importante vocês trazerem essas trocas também, tá? Então nós estamos aqui numa jornada, você que tá aí não está sozinha, não está sozinho, né? E amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto, tá? A gente vai continuar. E na semana que vem, na nossa grade aqui da nossa programação, vão ter algumas mudanças, mas a gente vai continuar falando sobre tudo isso, tá? Despertar espiritual, sobre despertar da consciência, autoconhecimento, espiritualidade. Vou falar, vou trazer para vocês informações sobre dimensões, né, da consciência. A gente vai falar sobre seres estelares, os pleiadianos, nós vamos falar mais sobre a Tameana. Então tem muita coisa legal aqui, tá? Daqui para frente vai ficar mais gostoso ainda.
E eu espero por você, tá? Então, o nosso próximo encontro é amanhã, às 7h07 da manhã. Até mais. Tchau, tchau. Eu vejo você. Coloca a mãozinha aqui. Tchau, tchau.